Às vésperas de completar 94 anos, o glorioso 15 de Jaú abrindo as portas para mostrar a história quase centenária desse clube, o Galo da Comarca, que tem uma torcida maravilhosa, que tem uma torcida, só está precisando ter um time, né, rapaz? O povo de Jaú tem história, né? Tem passado, precisa ter presente, precisa ter futuro. A partir da observação do passado, quem sabe, né? Não só a população de Jaú, mas os empresários invistam para o 15 ser o que ele tem que ser. O tema da exposição diz muito sobre a relação do 15 com o futebol japonês. Pouca gente sabe, mas o Galo foi o precursor do esporte na terra do sol nascente. A gente pode falar assim que o 15 foi um modelo para o futebol japonês. Inclusive, em 95, o 15 também fez uma excursão para o Japão, né, em um plano que o Japão tinha em se candidatar como sede da Copa do Mundo em 2002. E no final deu certo, né? Num campeonato que participou 15, Paris Saint-Germain, seleção japonesa. Então o 15 sempre esteve aí na história do futebol japonês. A história do futebol no Japão é recente. O primeiro campeonato nacional foi em 1992. Mas bem antes disso, nos anos 80, o 15 de Jaú serviu de referência para que a modalidade se desenvolvesse lá do outro lado do mundo. Isso graças ao trabalho do clube com as categorias de base. O 15 sempre teve uma base muito forte, né? E aqui no 15 facilitaram as coisas para a presença dos japoneses também, né? Times japoneses vieram para Jaú para fazer jogos também, aí o 15 foi para o Japão. Então essa facilidade de conversação e também essa força que o 15 sempre teve na base foi um chamativo para os japoneses se interessarem aqui pelo 15. Em 1984, em busca de referências para o futebol, o time japonês Shimizu encontrou no Brasil, mais especificamente em Jaú, a estrutura que tanto procurava. Era o começo de uma parceria que, tempos mais tarde, traria inúmeros avanços para os dois lados. Primeiro para o Japão, que na época, né, na década de 80, eles buscavam se profissionalizar, eles eram amadores ainda. Então essa relação com o 15 propiciou isso para eles, né? Para o 15 também só engrandeceu, né, porque o Japão vindo para cá acabou dando mais notoriedade para o 15, porque isso efetivou, mostrou, né, ratificou o aval e o know-how que o 15 tinha e acabou trazendo mais, como a gente pode dizer, estrutura, porque não dizer isso para o futebol do 15 na época, e também tem que se falar, aprender um pouco da própria cultura japonesa, que acho importante para o brasileiro, ver a disciplina que eles têm, o respeito que eles têm, que todos os jogadores, quando a gente conversa que foram para o Japão naquela época, falam que foi o que mais impressionou. Para resgatar essa história e o legado do 15 para o futebol japonês, o Fábio e o Thiago se juntaram para organizar a exposição no Museu Municipal de Jaú. Entre os fatos mais importantes está a excursão do time jauense, sob o comando do técnico Shiva para o Japão. Aliás, justiça seja feita. Shiva chegou ao outro lado do mundo bem antes do Zico, sabia? O primeiro treinador brasileiro aí para o Japão foi o Shiva pelo 15 de Jaú, aqui no 15 de Jaú. E também outro fato que a gente quer destacar, que o primeiro jogador japonês a jogar profissionalmente aqui no Brasil e fazer um gol, que foi contra o Corinthians, pelo 15 de Jaú, foi o Kazu, que hoje é uma celebridade lá no Japão. Todos associam o 15 a ele lá no Japão. A mostra também conta a trajetória do jogador Kazu, considerado o Pelé do futebol japonês. Começou aqui no 15, né, como júnior, e depois como profissional ele fez o seu primeiro gol pelo 15 de Jaú, né, numa partida contra o Corinthians. E é importante falar também, a respeito do Kazu também, o time universitário que ele iniciou quando o garoto lá no Japão, o Shizugaku Gakuen, ele adotou as cores e o emblema do 15 de Jaú como homenagem pelo time que o Kazu fez o gol e fez história aqui no Brasil, né? Então, que time do interior paulista pode contar essa história, né? Tem um time no Japão que adotou as cores e o emblema dele, né? É história a perder de vista. O torcedor 15ano vai encontrar motivos de sobra para passar horas na exposição. O acervo, cedido por ex-jogadores e ex-dirigentes do clube, reúne diversos objetos originais daquela época. E entre os destaques está essa bola do último jogo do 15 nessa excursão histórica ao Japão, na cidade de Tokushima. A bola, inclusive, está toda autografada por atletas japoneses.
Para o ex-goleiro Celso, que viveu toda essa história vestindo as cores do 15 em 700 jogos, o reencontro com o passado é motivo de muito orgulho. Nós peregrinamos praticamente pelo Japão inteiro, em viagens, né, de todos os meios de transporte, de trem-bala, de navio, de barco, de avião. Nossa, conhecemos uma cultura totalmente diferente, uma educação totalmente diferente da nossa. E a gente era jovem ainda, 16 anos de idade, 17 anos de idade. Então, como experiência de vida, valeu muito para todos, né? Aquilo serviu para a gente crescer interiormente como pessoa, como ser humano, como homem. A gente, quando conhece um novo mundo, uma nova cultura, isso para a gente está gravado no coração, isso jamais a gente vai esquecer. Atualmente, o 15 de Jaú não vive um bom momento. O clube está fora dos gramados e mantém apenas as categorias de base. Apesar da crise, o que vale destacar é que a história do time, prestes a completar 94 anos, é muito maior do que qualquer fase negativa. O mais importante é o torcedor conhecer a história do clube, que é resgatar essa história e ver a importância que o 15 de Jaú tem e teve. Acho que deixa o torcedor mais confiante, mais orgulhoso de torcer pelo time, né? Então, infelizmente, hoje não são dias bons para o 15 de Jaú, né? Mas o torcedor reconhecendo tudo que já aconteceu na história do 15, pode ser um ânimo, um alento para o torcedor apoiar cada vez mais e o time se reerguer.